Eita Jesus! Aleluia. Tem valente aí, irmão? Levanta a mão assim, ó, dá um glória. Aleluia. Se tiver valente aí, aplauda ele. Glorifique o nome do Senhor, porque ele é digno de toda adoração e todo louvor. Vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus e assim dar continuidade a esse culto maravilhoso. Palavra de Deus, que Deus coloque em meu coração, no livro de Abacuque, no capítulo de número 3. Aleluia, Deus ainda continua aqui, irmão, continue adorando a Ele. Abacuque, capítulo 3. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Antes de Sofonias, Abacuque, capítulo 3. Vou esperar os irmãos encontrarem para nós fazer a leitura, menção da leitura da palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Todos encontraram? Acho que não. Se tiver alguém com dificuldade do seu lado aí, auxilie o seu irmão. Abacuque, capítulo 3. Glória a Deus. Também, irmão, se for escolher esse livro mais difícil de achar na Bíblia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abacuque, capítulo 3. Eu continuo sentindo ele aqui, irmão. Ele não vai embora, basta você dar lugar para continuar sentindo a presença dele. Abacuque, capítulo 3. Acho que deu uma melhorada. Todos encontraram? Meu Deus, está diminuindo o povo que achou. Pastor William falou que tem Abacuque aí nessa Bíblia. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Também não perguntei da forma correta, né? Perguntei, todos encontraram, ninguém respondeu, porque faltava pessoas para achar. Agora, quantos encontraram, digam amém. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor para ganhar tempo. Capítulo de número 3, nós vamos ler alguns versículos. Primeiro versículo é o número 1, diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de... Versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Tema, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de louvor. O seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Versículo de número 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Glorifique o nome do Deus dos exércitos, porque Ele ainda está aqui em nosso meio. Irmãos, eu louvo ao Senhor. Eu estava ali um pouco preocupado, porque algo relutava dentro de mim. O que relutava? Algo que foi me passado sobre a vida de Gideão. Nós estaríamos em um culto aonde o tema seria o valente. E eu comecei a pensar na vida de Gideão. Falei, acho que Deus não está testificando dentro de mim esse moço. E eu fui relutando, irmão. Até preparei uma palavra sobre Gideão, mas eu relutei ali, e o Espírito Santo disse: ai de você,
se você ousar falar aquilo que você quer e não aquilo que eu estou mandando você transmitir à minha igreja. Então, mais uma vez, eu queria nessa noite ser somente um canal de Deus para a sua vida e deixar com que o Espírito Santo venha transmitir algo ao teu coração, porque a palavra é sobre valente, o culto é sobre, e a palavra não vai fugir do tema do culto. Nós vamos continuar ministrando sobre o valente. O que tem a ver, irmão? Você vai lá para o capítulo 3 de Abacuque e você vai ler: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. E você vai ler: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Nós estamos falando de valente, e aqui está um dos maiores valentes da palavra, irmão. Está aqui um dos maiores valentes no meio dos profetas e os profetas menores, porque a Bíblia aqui, se você ler e estudar o livro de Abacuque, você vai entender que Abacuque está no meio de uma guerra. Abacuque, ele está em uma situação aonde agora ele vai escrever o seu livro, e através de 3 capítulos ele vai louvar, ele vai cantar e expressar o seu sentimento. Não deixou de ser valente, por quê? Porque se você for acompanhar a história de Israel está assim nesse livro de Abacuque. O povo parou de adorar a Deus, o povo estacionou, o povo, irmão, literalmente abandonou a excelência da adoração, e o povo agora está fazendo o que quer. O povo agora está adorando a quem ele quer, o povo está servindo a quem eles querem servir. E Abacuque continua sendo um profeta autêntico que não consegue se sentir no meio dessa nação de qualquer maneira. Uma nação que foi constituída por Deus, que deveria estar adorando a Deus, e Abacuque não consegue se sentir bem, porque é assim. Você já entrou em um lar, ou você já participou de alguma coisa que o povo começa a fazer coisas que desagradam a Deus? Já experimentou olhar para dentro de você? Como é que você se sente? Você se sente literalmente fora da sua casa. Você não se sente bem, porque você sabe, o povo está desagradando a Deus e eu não deveria estar aqui. Era assim que Abacuque se sentia. Abacuque dobra os joelhos para orar, irmão, e ele, em 3 capítulos nesse livro, ele vai expressar o seu sentimento. No primeiro capítulo, ele vai indagar a Deus. Ele vai conversar com Deus, ele vai começar dizendo assim: Deus, eu não entendo. E Deus fala para ele: o que você não entende, Abacuque? Eu não entendo por que o Senhor está permitindo a injustiça no meio de Israel. Por que o Senhor está permitindo os justos prevalecerem? Nada acontece. Ele estava querendo nada mais e nada menos do que o juízo divino sobre aquele povo perverso. Ele estava preocupado porque existia um povo que era para estar adorando a Deus, mas tinha se pervertido, tinha perdido a sua essência. E Abacuque, ele está indignado, e nessa indignação ele fala: Deus, eu não consigo entender o porquê o Senhor está permitindo tudo isso. Eu não consigo entender porque esse povo não passa pelo juízo, porque esse povo não passa pelo julgamento. Explica isso para mim, irmão, explico. Isso é a sua dúvida, que muitas das vezes você tem acompanhado pessoas que entram dentro da casa de Deus, e aqui dentro da casa de Deus ou fora da casa de Deus, estão brincando de ser crente, estão fingindo que são e não são, e você fica se perguntando: se Deus realmente estabeleceu o seu juízo, aonde está a justiça? Essa palavra vai entrar exatamente naquela passagem onde você observa pessoas que estão sendo injustiçadas e perguntando: aonde está o Deus da justiça? Pessoas que muitas das vezes sofrem injustiça no trabalho, sofrem injustiça no meio da família, sofrem injustiça lá na justiça que era para ser justa, mas que muitas das vezes é injusta. Processos que eram para ser julgados de maneira correta e são julgados de maneira incorreta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando Abacuque dobra os joelhos para orar, Deus, ele brada do céu com uma voz dizendo: a minha justiça ainda está estabelecida na terra. Deus estava dizendo para Abacuque: não se preocupa, os meus olhos não fugiu dos injustos e nem dos justos. Os injustos não vão prevalecer e os justos não passarão necessidade, porque eu estou de olhos neles. O que ele estava querendo dizer, irmão? Que Deus tem um propósito em todas as coisas. O tempo de Deus é perfeito.
porque nesse mesmo capítulo Deus vai falar para ele que vai permitir os babilônicos entrar, e através do povo da Babilônia Deus vai estabelecer a sua justiça. Aí Abacuque fica sem entender mais ainda. Ele pensa: eu estava orando para Deus entrar com juízo, e agora Deus responde que vai entrar com juízo, mas até os justos vão morrer, até os justos vão sofrer, até os justos vão ser prejudicados. E ele vai se indignar em uma oração, ele vai falar com Deus, e Deus brada do céu dizendo para ele: não se preocupa, porque a minha justiça virá, mas os meus justos estarão cobertos debaixo da minha proteção. O que Deus estava querendo dizer, calma aí que você já vai entender o porquê eu estou passando por tudo isso aqui. É só para você entender um pouco sobre o livro de Abacuque, porque eu quero ir direto ao ponto que nós vamos falar essa noite, rapidamente, em poucas palavras. Eu não vou estender muito. No capítulo 2, Abacuque está ainda em forma de um louvor, em forma de canto, em forma de música. Ele vai conversar com Deus, e ele vai expressar a sua indignação. Ele diz: Deus, eu não aceito que o povo justo sofra por causa dos injustos. Ele estava querendo dizer, sabe o que, irmão? Eu não aceito, Deus, que por causa daquelas pessoas que estão no pecado, eu não receba vitória. Eu não aceito que por causa daquele povo que está no pecado, os outros que estão em santidade não recebam vitória. Eu não aceito que por causa daqueles que não estão buscando, quem está buscando não receba vitória. Eu imagino que se Abacuque estivesse aqui no nosso meio, ele diria assim no dia de hoje, no propósito que nós estamos fazendo: eu não aceito que por causa daqueles que não conseguiram entrar no propósito, eu que estou no propósito não receba a minha vitória. Eu não aceito que por causa daqueles que não quiseram entrar em uma campanha, eu que estou na campanha não receba vitória. A voz de Deus vem como um som, irmão, manso e suave, como um som de resposta para Abacuque. E ele diz: não se preocupa, quem quis ou quem não quis buscar, não se preocupa, quem não conseguiu entrar, não se preocupa, quem entrou vai receber a vitória, porque eu continuo sendo Deus. Deus olha para aqueles que estão se sacrificando. Era isso que Deus estava dizendo para Abacuque: eu estou olhando para aqueles que estão buscando. Abacuque vai entendendo alguma coisa, irmão, e Deus brada do céu para dizer para ele: Abacuque, não se preocupa com o povo que se esfriou. Se você ainda está de pé, continue buscando. Não se preocupa com aquele que está esmurecendo, só não esmureça também. Por quê, irmão? Eu disse tudo isso aqui para nós entender uma parte do que eu quero falar. Nós estamos em meio a uma guerra. Abacuque estava em uma guerra. Qual era a guerra? Abacuque já tinha presenciado um povo que chorava na presença de Deus. Abacuque já tinha presenciado um povo que entrava dentro da igreja, levantava a mão para adorar, o fogo caía do céu. Agora Abacuque, naquela expectativa, ele entra dentro da igreja, ele entra dentro do templo para adorar, e ele olha para um e para outro, e o povo não está adorando. Ele olha para um e para outro, e o povo não consegue mais levantar a mão e sentir a presença de Deus. Como se fosse nos nossos dias atuais. Eu vou explicar melhor para você. Quem aqui, no tempo antigo, já viu ou já viveu momentos que não precisava mais de 5 palavras para você ver 10 ou 15 chorando, pulando, falando em mistério? Quem aqui já viveu em um tempo, aleluia, que as pessoas não precisavam ser incentivadas ou motivadas para buscar a Deus? Se fulano buscasse, ele buscava também, mas se fulano não buscasse, ele buscava sozinho. Nós estamos em um tempo, irmãos, que nós precisamos ser motivados. Se não motivar, não vai. Se não incentivar, ele não busca. É como se fosse: se não empurrar, ele não pega no tranco. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida essa noite: você não vai precisar pegar no tranco, você não vai precisar de ninguém para te empurrar. Deus vai despertar em você essa noite o desejo de permanecer firme na presença de Deus. Um valente não precisa de ninguém ficar falando para ele: vai, não vou, vai, tá bom, eu vou. O valente, irmão, é aquele que não precisa de ninguém para ficar mostrando para ele que é a hora de buscar. O verdadeiro valente, ele se desperta e ele tem a consciência: é hora de se levantar para a batalha, porque eu sou um valente. Abacuque, ele está sendo despertado por Deus. Abacuque, se ninguém está fazendo, faz. Se ninguém está buscando, busca. Se você ainda acredita numa ação que vai buscar, abre a tua boca e profetiza.
como nos nossos dias atuais seria mais ou menos assim: você está vivenciando um tempo onde talvez você esteja de pé, mas você está vendo pessoas que já não estão de pé, pessoas que estavam aqui conosco e tinham uma espada em uma mão, armaduras pelo seu corpo. Eu digo isso espiritualmente, e hoje você não está vendo ela aqui do seu lado. Hoje você está, se você fechar os olhos agora, rapidamente você vai pensar em 3, 4, 5 pessoas que você conhecia como um valente, mas que hoje não está aqui no nosso meio. Era mais ou menos isso que Abacuque estava vivendo. Abacuque olhava e via os seus amigos da igreja, aqueles que adoravam a Deus com Abacuque, agora não estavam mais de pé, estavam caídos, ou estavam morrendo espiritualmente, com a aparência de que estavam vivos, mas que estavam morrendo espiritualmente, esfriando-se espiritualmente. Mas Abacuque, irmão, não se deixou influenciar. Abacuque não olhou para a nação e não usou isso como subterfúgio. Quantas pessoas você vê que diz: fulano parou de buscar, eu também não vou. Fulano ia, eu ia com ele. Fulano falava, ciclano pregava, ele não está mais, eu também não vou. Mas eu quero dizer para você essa noite: deixa quem quiser fazer que faça, quem quiser morrer que morra, mas você não pode morrer essa noite. Você tem que ser um valente e permanecer de pé. Que palavra forte, irmão. Deixa quem quiser fazer que faça, deixa quem quiser vir que venha, deixa quem quiser permanecer vivo que permaneça. O teu papel não é abandonar, mas você também não pode usar isso como desculpa para morrer junto com ele. Eu vim essa noite, irmão, com a palavra no meu coração aqui, e no momento em que eu subi, Deus estava ardendo isso na minha alma. Quantas pessoas estão usando isso como desculpa? Cadê o valente que andava comigo? Caiu. Cadê o outro valente que andava comigo? Não está aqui. Então eu vou morrer também? Não, mentira do diabo. Você está de pé e nada vai parar esta guerra na tua vida. Abacuque se levanta e ele continua em meio à guerra. Agora ele tem 2 responsabilidades em seu coração. A primeira é permanecer de pé em todo o tempo, nunca abaixar a espada. O valente não pode, irmão, dormir. O valente não pode cochilar. Valente não, então eu não vou dormir, não vou descansar. Vai, mas eu digo isso espiritualmente. Você tem que vigiar todo o momento. Você está em uma batalha. Você pensa que quando você sair daqui e for para sua casa, vai ter um momentinho que o diabo vai dormir, vai deixar, agora vai descansar, vamos parar um pouquinho com a guerra, você descansa, quando você acordar nós voltamos na batalha. Não! O diabo está todo o tempo esperando uma falha sua, esperando uma brecha sua, esperando o momento em que você amolece a mão e abaixa a espada. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida essa noite. Deus trouxe valentes aqui para despertar. Deus trouxe valentes aqui esta noite para renovar a tua unção. Deus trouxe valentes aqui esta noite para renovar as tuas forças. Deus está dizendo para você: não baixe a espada, valente, não baixe a espada, porque eu estou contigo na peleja. Quantos creem, levanta a mão e dá um glória bem forte para o inimigo. Agora Abacuque vai entender uma coisa: não tem jeito. Primeiro eu preciso permanecer de pé. Por quê? Você já viu pessoas que ela quer levantar outras, mas ela está caindo? Você já viu pessoa que está se preocupando com alguém que está morrendo, mas ele está com menos força ainda e quer levantar os outros? Você já viu pessoa, irmão, numa guerra, um soldado ferido não vai conseguir arrastar um outro que está morrendo. Não vai. Um soldado que ele está perdendo o sangue, está perdendo as forças, está perdendo a respiração. O que você quer dizer, irmão? Não sai abraçando tudo, não sai abraçando todo mundo, não sai com as suas forças, porque com as suas forças você não consegue. Com as suas forças você não aguenta. Tem pessoas que ela não cuida de se estruturar primeiro e quer levantar todo mundo. Não cuida de permanecer de pé primeiro, não cuida da sua vida espiritual primeiro e quer ensinar os outros a viver bem espiritualmente. Primeiro, irmão, a gente temos que nos estruturar. Primeiro você busca se fortalecer. Primeiro Deus renova as suas forças. Primeiro você desce nas madrugadas. Primeiro você busca Deus em oração. Primeiro você aprende, você ora, você clama. E depois sim, quando você se sentir preparado, quando você se sentir capacitado, aí é hora de estender a mão para um outro soldado, pegar a mão de quem está ferido e ajudar ele a se levantar. O soldado
está perdendo a força, as pernas estão enfraquecendo, e ele quer jogar outro nas costas e sair arrastando. O que acontece? Fala para mim o que acontece. Alguém está perdendo sangue ali, vai morrer, precisa de um socorro. Lá vem eu, não consigo nem andar. Aquela pessoa que estava perdendo as forças, o que ela precisava? De um socorro imediato. Aquela pessoa, um exemplo, uma pessoa que é baleada, cai no meio da rua. Aquela pessoa precisa de o quê? De um socorro imediato. Ela precisa que alguém ligue para a emergência e diga: manda uma ambulância aqui, manda um resgate aqui, manda o SAMU aqui. Ele precisa de um socorro imediato. Não precisa de você que está vindo lá atrás. Até você chegar no camarada, ele já morreu. Até você socorrer a pessoa ferida, ele já morreu. Ele está precisando de um socorro imediato. Então quando você entender, irmão, que você não consegue socorrer um outro valente, quando você entender que você não consegue estender a mão para socorrer um outro soldado, chama outro que está mais forte do seu lado, chama quem está preparado do seu lado e diga: socorre, pega na mão do soldado, pega na mão do valente e leva ele. Eu quero profetizar sobre essa sua vida nessa noite. Você que de repente, irmão, está se sentindo que tomou um tiro em meio à guerra, você que está sentindo que as suas forças estão acabando, há um socorro imediato de Deus para a tua vida essa noite. Deus está descendo sobre a tua vida como um socorro imediato. Quem sabe você entrou aqui nessa noite como um valente, mas como um valente que precisa de um socorro para hoje. Deus está dizendo: não se preocupa, meu filho, descansa, porque eu vou te levar para a minha UTI e vou tratar contigo para que você se levante. Deus conhece as suas debilidades, Deus conhece as necessidades de um valente, Deus conhece as dificuldades de um valente. Valente também passa por dificuldade, irmão. Valente, aleluia, também precisa ser compreendido. Valente precisa ser ouvido. Soldado precisa conversar, precisa se expressar, precisa mostrar as suas dificuldades. Mas não se preocupa, porque eu conheço um Deus aqui essa noite que está olhando para as suas dificuldades. No capítulo 3, Abacuque percebe uma coisa. No meio do diálogo com Deus, em meio à guerra, ele conversa com Deus, e no meio desse diálogo ele vai entendendo as perguntas que ele faz e as respostas de Deus para ele. Ele vai descobrindo uma coisa: não adianta dialogar com Deus, não adianta questionar o trabalhar de Deus, não adianta questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Abacuque está passando por uma fase onde ele precisa entender, ele quer entender o porquê que aqueles problemas surgiram na nação de Israel. E Deus vai conversando com ele e mostra para ele: Abacuque, você não tem que entender o meu trabalhar, você tem que estar no meio da nação como eu te coloquei, viver com a nação sem entender o porquê das dificuldades. Eu quero te dizer uma coisa, querido, quem sabe você entrou como um valente aqui essa noite e está perguntando para Deus o porquê esta guerra, porquê esta dificuldade, porquê este problema. Deus está dizendo para você: se eu te coloquei no meio da batalha, somente guerreie, lute, não entenda o porquê. Não precisa entender o porquê disso, daquilo. Deus está dizendo para você: eu te coloquei uma espada na sua mão, uma armadura espiritual em você, e eu te coloquei em uma guerra. Soldado não precisa entender quando a batalha vai acabar ou quando ela vai começar. Ele está no meio da guerra e ele sabe: ou eu luto ou eu morro. E Deus está dizendo para você esta noite: se defenda, aleluia, ataque, se defenda, ataque. Não queira saber que hora vai acabar a guerra. Você já viu um soldado no meio da guerra, irmão, perguntando assim, com a espadinha, din, 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 oh, que hora vai acabar isso aqui? Você já viu? Você já viu? Um soldado com a espada aqui guerreando com outro, din, din, que hora que isso acaba, hein? Não, querido. Na guerra, se você não vigiar, você morre. Na guerra, um vacilo, a espada acabou. Então eu quero dizer uma coisa para você esta noite: não queira saber quando vai acabar esta batalha, porque a vida do soldado de Deus é assim, a vida de um valente é assim. Acaba uma batalha agora e começa outra, acaba uma agora e começa outra. Então não queira saber que hora isso vai acabar. Pegue a tua espada, levante e vá para a guerra. A certeza eu tenho, qual é? Abacuque está na guerra e ele fica tentando entender, mas chega um momento que Deus fala para ele: Abacuque,
Vai me adorar, vai. Vai me adorar. Você está no meio de uma guerra e você quer saber que hora que acaba. Você está no meio de uma batalha e você quer saber por que o povo está morrendo. Irmão, em uma guerra o que vai acontecer? Em uma guerra, alguns sobrevivem e outros... Alguns sobrevivem e outros... Os que responderem são os que estão sobrevivendo. Alguns sobrevivem e outros... Agora está todo mundo vivo, né? Então Abacuque está perguntando: por que uns estão morrendo? É exatamente essa a pergunta de Abacuque. Por que alguns estão morrendo? Por que fulano morreu? Por que ciclano morreu? É simples, porque entrou numa guerra. Em uma guerra alguns sobrevivem e outros... Deus fala para ele: Abacuque, o que você quer entender? Vamos lá, senta aí. É um diálogo que você quer? É resposta que você quer? É. Então vou te responder. O que você quer entender? Eu quero entender, Deus, por que uns estão morrendo? E ele diz: porque estão numa guerra. Se você ficar aí tentando entender, você é o próximo a morrer. Então pega a tua espada, vai para a guerra. Não tem que entender nada, irmão. A cor da roupa do inimigo você já sabe. A cor da roupa do inimigo você já conhece. Como assim, irmão? Me explica. Se você for para uma guerra, queridos, uns vão estar vestidos de um jeito para identificar e outros de outro para identificar. Então me explica, irmão, é fácil. A guerra que você está travando, a guerra que você está pelejando, não é contra esse que está à tua esquerda e não contra esse que está à tua direita. Muitas das vezes nós entramos aqui e achamos que a guerra é com o nosso irmão. Tira a espada e vai tentar matar um aqui, matar outro ali. A guerra não é com ele, a guerra é contra o teu adversário, contra o inimigo da sua alma. A guerra, querido, não é carnal, a guerra é espiritual. Então abra os teus olhos espirituais, feche os teus olhos carnais e enxerga os teus inimigos nesta batalha. Tem gente que está matando as pessoas erradas. Fechou o olho espiritual, abriu só os olhão assim, do mundo físico, e está matando os outros por aí. Mais um inimigo, vou vencer a guerra. Você não está vencendo guerra nenhuma. Você está vencendo guerra nenhuma. Você está perdendo uma batalha porque não conseguiu enxergar espiritualmente. Então abra os seus olhos espirituais essa noite. Aprenda quem são os teus adversários e vai atrás da pessoa certa. Sabe qual era a maior batalha que Abacuque estava travando aqui, irmão? Era contra ele mesmo. A maior guerra de Abacuque não foi contra o inimigo, foi contra ele mesmo. A guerra que você trava muitas das vezes não é contra o teu adversário, é contra você mesmo. A maior guerra de um valente é contra ele mesmo. Ele sabe que ele vai ter um dia difícil, e ele sabe que a maior guerra dele vai ser contra ele mesmo. E muitas das vezes tem valente perdendo a batalha para ele mesmo. Você está entendendo isso aqui, irmão? Olha para cá, você está entendendo isso aqui? Tem valente aqui nessa noite perdendo a batalha para ele mesmo. Não precisa nem sair de casa para perder a guerra. Perde em casa. Perde lutando sozinho contra si próprio. Mas eu não preciso explicar muito para você entender o que eu estou falando. Eu não preciso entrar em detalhes para você entender. O que eu preciso é abrir a boca para profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você vai vencer a batalha contra o seu eu, contra as suas dificuldades. Você vai vencer a batalha esta noite contra os seus sentimentos. Você vai vencer a sua batalha esta noite contra o seu próprio corpo. Você vai vencer a batalha esta noite contra a sua própria carne. Você vai vencer a batalha. Todo valente que acredita nisso, levanta a mão e pega. Abacuque estava travando uma batalha contra ele mesmo. E o que Deus explica para ele é: Abacuque, para de perder a batalha para você próprio. Quantas pessoas, irmão, luta contra tantas pessoas no mundo e às vezes acha que está vencendo uma guerra. Quando chega em casa, perde para si próprio. Acorda no outro dia pensando: perdi a guerra, perdi a batalha. Depois de tudo isso, ele vai entrar no capítulo 3, e é o capítulo que eu mais gosto de ler aqui em Abacuque. Por quê? Vai entrar nos versículos que nós acabamos de ler, aonde ele diz no capítulo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que ele estava dizendo, irmão? Entendi, Deus, eu entendi. Nesse diálogo eu entendi a conversa. Eu entendi. Quando ele diz ouvi a tua palavra e temi, ele está dizendo: eu ouvi a sua voz e entendi. Eu só vou fazer um pedido para o Senhor.
entra nesse exército que está morrendo e aviva este exército de valente em nome do Senhor. Abacuque não aceita, não se conforma que o exército de valentes está morrendo. Então ele pede. Quando ele entende, irmão, que não adianta contender com Deus, ele pede: Senhor, só mais um pedido, então aviva esse povo, aviva esse exército, e levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Todo valente que entrou aqui esta noite esmurecido, todo valente que entrou aqui esta noite entristecido, angustiado, no meio de uma guerra que você sente que está perdendo as suas forças, eu fiz um pedido a Deus esta noite e eu vou profetizar: Deus irá te avivar, Deus vai renovar as suas forças, Deus vai te colocar de pé aqui. Quantos creem? Então levanta a tua mão e adore a Deus. Depois que ele entende, para encerrar, se coloque de pé, por favor. Quando Abacuque entende o que ele está passando, o que a nação está passando, o que aqueles valentes que estavam perdendo a força estavam enfrentando, ele entende uma coisa: no meio dessa guerra, eu vou só adorar a Deus. No meio desta batalha, eu vou adorar quem está pelejando por mim. Lá no livro de Êxodo, para a nação e para Moisés, Deus fala uma coisa muito linda de se ouvir: Moisés, fica tranquilo, porque eu pelejo por vocês e vocês vão receber a vitória no final. Moisés transmite a mensagem para o povo: o Senhor pelejará por vós, e vocês vão ter que ficar, ó, caladinho. O que Abacuque entende nessa hora? O segredo é ficar de boca calada e abrir só para adorar a Deus. O segredo de passar pelo que eu estou passando é adorar o Senhor. Abacuque, entendendo isso, ele diz uma coisa: quer saber de uma coisa? Eu não quero saber se uns estão morrendo, eu não quero saber se vai ter ou se não vai ter isso ou aquilo, eu não quero saber se eu estou de carro, se eu estou a pé, eu não quero saber se eu tenho dinheiro, se eu estou duro. Eu quero saber de uma coisa: quem me colocou nesta batalha quer ouvir a minha adoração. E ele vai adorando a Deus. No meio desta conversa com Deus, ele diz: tudo bem, Senhor, eu já entendi. Então o segredo é esse: ainda que a figueira não floresça, ah, meu irmão, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja nesta noite nada nas tuas mãos, ainda que você não esteja enxergando, aleluia, alguma coisa acontecendo, ainda que você abra o teu armário e tenha uma dificuldade na tua casa, eu vou profetizar sobre a tua vida: todavia nós iremos nos alegrar no Senhor, e Ele é o Senhor da nossa salvação. Em nome de Jesus, aplauda Ele bem forte. Ô glória! Ô glória! Tem valente aí, irmãos? Tem soldado aí? Tem um louvor que eu gosto muito, meu amigo André vai ajudar ali com aquela viola abençoada. Ele também conhece, ele também vai me ajudar, que ele tem uma voz bonita. Minha voz é feia demais, hein, irmãos? Misericórdia. Diz mais ou menos assim, ó: quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó, soldado, como sei foi que ruim. Foi ruim. É verdade. Ó, mais uma coisa Deus tem pra te dizer: ah, como Ele te ama, assim como você é. Mesmo quando não. Muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua Só mão. para soldado que está ferido nessa guerra, olha o recado. Uma vez, outra vez, quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozará perfeita paz. Uma vez,
pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozará a perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Tantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim. Uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui